E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos lá? Na última aula, turma, nós vimos movimento circular e uniforme. Eu lembro que eu até desenhei ali naquele cantinho aquele assunto de transmissão de força, né, ou transmissão de movimento, através de polias. E a gente tinha associado as polias através de uma correia ou de uma corrente, não é isso? Foi isso daí a última figurinha que nós fizemos. Agora a gente vai continuar a associação de polias, só que a gente vai associar as polias sem a necessidade de uma corrente ou de uma correia. Nós vamos associar as polias assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui redondinho, porque é duro, cara, esse negócio de fazer isso. Aí, dessa forma, tá bom? Eu tenho a polia A e tenho a polia B. Essas polias agora, elas vão funcionar como se fossem engrenagens. Sabe aquela engrenagem que tem na corrente da bicicleta? Então, uma é chamada de coroa, outra é chamada de catraca. Pois é, aquelas polias que são dentadas, se você colocar uma junto à outra, né, o espaço entre os dentes é sempre o mesmo. Então, um dentinho trabalha empurrando o outro para baixo, ou um dentinho trabalha empurrando o outro para cima, e a gente consegue transmitir o movimento da mesma forma. Tanto no primeiro caso, pessoal, quando a gente tem uma corrente ou uma correia ligando as polias, quanto nesse caso aqui, ó, que nós temos o contato através dos dentes, né? Não vou desenhar os dentes aqui, porque aí fica muito complicado, tá, pessoal? Aí. Tanto naquele caso quanto nesse, as velocidades lineares ou tangenciais ou escalares, elas são iguais. Então você pode escrever VA igual a VB, da mesma forma. É igualzinho isso aqui, ó. Se por acaso você pegar as duas mãos, ó, e fizer esse movimento, você vai ver que a distância que uma mão percorre é igualzinha à distância que a outra mão percorre. Se não houver deslizamento, lógico, né? Que é o que a gente faz aqui. Por isso que geralmente elas são dentadas. Tem aqueles dentes, né? Para uma engrenagem encostar na outra. Então as velocidades lineares, elas são iguais. Qual a formulinha da velocidade linear? Você pode escrever assim, ó, 2π vezes RA vezes FA. E do outro lado, a mesma coisa, 2π vezes RB vezes FB. Esse tipo de associação, pessoal, geralmente ocorre no câmbio dos automóveis, ou de motos, ou caminhão, e assim por diante, né? E a gente tem essa relação aqui entre os raios das polias e as frequências, ó. Tá vendo? RAFA é igual RBFB. Repare o seguinte, os raios, eles são inversamente proporcionais às frequências. Isso quer dizer o seguinte, quem tem menor raio gira mais rápido, ou dá maior número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Como o raio de B é menor que o raio de A, então, deixa eu colocar aqui, né, que eu acho que vai ficar melhor assim, ó. O raio de B é menor que o raio de a frequência de B vai ser maior que a frequência de A, são inversamente proporcionais. Então, quando essa polia aqui dá uma volta, essa daqui com certeza vai dar mais que uma volta. Elas só dão um número de voltas iguais se por acaso elas tiverem o mesmo raio. Aí as frequências também serão iguais. Mas na maior parte dos casos, a gente coloca as polias com raios diferentes. Ah, por que isso, professor? Porque aí a gente consegue ter vantagem sobre isso. Quando uma polia dá uma volta, a outra dá mais que uma volta ou menos que uma volta. Daí você consegue transmitir o movimento, aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. E de forma até gradativa, né? Porque você pode ter várias polias associadas, não só duas, mas pode ter 3 ou 4, coisas desse tipo. Uma outra coisa que de vez em quando aparece também, pessoal, é isso aqui, ó. Se essa polia girar nesse sentido, que seria o sentido anti-horário, essa outra polia aqui vai girar nesse sentido, ó. Aí, que seria o sentido horário. Por quê? Porque nesse ponto de tangenciamento, ou nesse ponto de contato, quando uma estiver subindo, a outra obrigatoriamente também vai ter que estar subindo. Quando uma estiver descendo, a outra obrigatoriamente também estará descendo. Então, ó, imagina só, duas polias subindo aqui nessa região de contato. Elas vão fazer isso, ó, tá vendo? Aí, sempre dessa forma. Certo? Beleza? Então, quando essa aqui gira num sentido, aquela lá obrigatoriamente gira em outro sentido. Tem outra forma de associar as polias? Tem, através de um eixo. O eixo também, ele serve para transmitir o movimento. Então, seria uma coisa assim, ó, pessoal. As polias associadas através de um eixo, elas estariam desta forma aqui, ó.
Opa! É que não ficou muito legal isso aqui. Se eu consigo desenhar um pouquinho melhor. Aí. São polias associadas dessa forma, ó, através de um eixo horizontal, ou se de repente elas estiverem na vertical, através de um eixo vertical. Aí bem aqui, ó, pessoal, a gente costuma aí fazer tracejado. Pronto, ó, desse jeito. Aí eu tenho aqui a polia A e tenho aqui a polia B. Aqui a gente tem o raio da polia A e aqui a gente tem o raio da polia B. Pronto, ó, RA e RB. Funciona igualzinho essa caneta, ó. Esse é o eixo. Repare que, quando o eixo dá uma volta, tudo que está ligado à caneta dá a mesma volta. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o número de voltas da primeira polia é igual ao número de voltas da segunda polia. Se a primeira polia dá uma volta, a segunda também dá uma volta. O que seria diferente, então, professor? As velocidades lineares ou velocidades escalares, porque os raios delas são diferentes, né? Muito bem, então. As velocidades angulares são iguais. O ômega A é igual a quem? Ao ômega B. Então a gente pode escrever dessa forma. 2π vezes FA, aqui não vai o raio, né? 2π vezes o FB. Aí você corta π com π, 2 com 2. Daqui sai que a frequência de A é igual à frequência de B. Aí, tá vendo? É a mesma frequência, tanto a polia A quanto a polia B. Certinho? Então, todas as vezes que elas estiverem unidas através de um eixo comum, todas elas têm a mesma frequência. O que quer dizer isso? Quando uma dá uma volta, a outra dá uma volta também. Quando uma dá 10 voltas completas, a outra também dá 10 voltas completas. Então, aqui você iguala as velocidades angulares. E aqui você iguala o quê? As velocidades lineares. Agora, é claro, as velocidades angulares podem ser iguais, mas você nunca pode esquecer dessa formulinha aqui, ó. O V não é igual a ômega R, lembra do macetinho? Vi a bundinha do Renato, não é isso? Velocidade escalar, velocidade angular e o raio da trajetória. Se elas tiverem a mesma velocidade angular, quem tiver maior raio vai ter maior velocidade escalar. Tem um brinquedo, pessoal, nos parques de diversões, que são conhecidos como chapéu mexicano. São uns cadeirinhas, né, que ficam penduradas, parece um toldo aquilo lá, só que é bem rígido. Cadeirinhas que ficam penduradas através de correntes. E no meio tem um eixo, que é girado por um motorzinho. Você senta na cadeirinha e vai aumentando o giro do motor. Quando vai aumentando o giro do motor, pessoal, vai aumentando cada vez mais a distância entre você, que está sentado na cadeirinha, e o eixo do motor que está no meio. Com isso, aumenta o raio também do movimento que você está tendo. Aumentando o raio, como é a mesma velocidade angular para todo mundo, né? Aumentando o raio, aumenta a velocidade escalar. Então, o eixo do motor gira numa velocidade bem pequenininha, porque ele também tem um raio pequeno. Já você tem um raio bem grandão, porque é a distância entre o seu corpo e o eixo do motor. Quando tem um raio bem grandão, a velocidade escalar fica muito maior. Fica uma diversão danada, só que geralmente quando o pessoal desce de lá, tá cheio de enjoo e náusea, né? Tá querendo vomitar, porque você ficou balançando o tempo todo. Certinho, moçada? Então, ó, esse daí é o resuminho que a gente tinha para movimento circular e uniforme. Funciona dessa forma. Certo? Deixa eu apagar aqui então, ó, só para a gente ver uma outra coisa, que é movimento circular uniformemente variável. Como é que a gente resolve? Bom, primeiro, vamos colocar as equaçõezinhas aqui do movimento circular uniforme. Então, deixa eu escrever aqui, ó, no movimento circular e uniforme. Muito bem. A primeira formulinha que a gente vê, pessoal, é essa aqui, ó, que é o ΔS sobre o ΔT, que é a velocidade escalar. Só que isso aqui também pode ser escrito assim, ó, como 2π vezes R sobre T, que é o período. E pode ser escrito assim também, 2π vezes R vezes F, que é a frequência. No caso da velocidade angular, a gente faz assim, ó, é a variação do ângulo sobre o intervalo de tempo, que vai ser 2π sobre T, que é o período, ou 2π vezes... Olha eu colocando o R aqui de novo. 2π vezes F, que é a frequência. Juntando essas duas, a gente pode escrever ainda aquela do Renato, né? Via bundinha do Renato, lembra? Aí, ó. Aí, dessa forma. V igual a ômega vezes R, certinho? Agora, com a primeira equaçãozinha, que é essa aqui, ó, a gente pode ter a função horária dos espaços. S igual a S0 mais V vezes T. Pronto. Mais conhecido como sorvete. E essa outra aqui, pessoal, que é φ igual a φ0
mais ômega vezes t. Aí, tá vendo? Muito bem. Agora, é claro, se o movimento for circular e uniformemente variado, aí tem uma outra aceleração, pessoal, que é conhecida como aceleração angular. Ou seja, o ângulo ele pode ser varrido de duas formas. Com a velocidade angular constante, aí vai ser movimento circular uniforme, ou com a velocidade angular variável. E aí o movimento não vai ser mais uniforme, vai ser uniformemente variado. É igual aqueles toca-discos antigos, ou então algumas máquinas, né, tipo liquidificador. Quando você aperta uma tecla lá, ele acelera até chegar numa velocidade máxima, quer dizer que a velocidade angular está variando. Depois, quando você aperta a tecla 0, né, com o intuito de desligar, aí a velocidade vai diminuindo. Você está com uma velocidade angular máxima e ela acaba sendo reduzida, né, devido à desaceleração, até chegar no zero novamente. Então, como você tem duas velocidades, tem dois tipos de movimento. Um que você trata como velocidade angular, né, e a outra que você trata como velocidade linear. Vamos ver como é que seria esse tal desse movimento circular uniformemente variado? De vez em quando cai uma questãozinha dessa. É difícil, mas de vez em quando cai. Vamos lá. No movimento circular uniformemente variado. Olha só como é que vai ser. Movimento circular uniformemente variado, pessoal, aí a gente tem o sorvete, tem o sorvetão, lembra? Tem a equação de Torricelli, tudo isso daí? Pois é, vamos fazendo uma analogia, quer ver? A primeira é essa daqui, equaçãozinha da velocidade, ó. V igual a V0 mais A vezes T. Isso daí é para o movimento uniformemente variado, certo? Agora vamos fazer para o circular uniformemente variado. Vai ser esse aqui, ó. Ômega é igual a ômega 0 mais alfa vezes t. Aí, esse alfa aí, pessoal, é a aceleração angular. A aceleração angular, ela é dada por essa formulinha, ó. Variação da velocidade angular dividido pelo intervalo de tempo. Aí é dessa forma que você faz para calcular, então. Agora, não é só essa daí que tem, né? Tem o sorvete, tem o sorvetão. Isso aqui a gente já viu. Agora vamos ver o sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado dividido por 2, né? E aí você pode escrever assim também, ó. O ângulo final é o ângulo inicial, φ igual a φ0, né? Mais ômega 0 vezes t, mais alfa vezes t ao quadrado sobre 2. Aí. Você fala, professor, mas parece que são as mesmas equações. É verdade. Só que isso daqui é linear e isso aqui é angular, tá bom? Pode esquecer disso aí. Tem a de Torricelli também, né? V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS, que a gente usa essa daqui quando não tem o tempo. E você pode escrever isso aqui também, ó. Ômega ao quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔΦ. Aí, que é a variação angular. Certinho? Uma outra que tem também, pessoal, que geralmente a gente nem usa, é essa aqui, quer ver? Ó? ΔS sobre ΔT, que é a velocidade média, é igual a V mais V0 aí, sobre 2. Aqui a gente pode fazer da mesma forma. Ó, ΔΦ, né, que é a variação angular, sobre o ΔT, é igual a ômega mais ômega 0 aí, sobre 2. Certinho? Aí são essas as formulinhas. Então, ó, sempre lembre do seguinte, no movimento uniformemente variado, a gente usa isso aqui, né? Esse movimento uniformemente variado pode estar relacionado à parte linear ou pode estar relacionado à parte angular. Então, são essas aqui as formulinhas que nós podemos usar, ó. V igual a V0 mais AT, que é vi você à toa, né? Sorvetão, vovô e vovó, mais 2 amantes sexuais. Essa daqui também pode ser assim, vovó ainda transa. Essas daqui acho que não tem muito macetinho não, viu, moçada? Sinceramente, eu nunca ouvi macetinho ligado a essas formulinhas. Mas como é muito parecido com os anteriores, né? Aí, pronto, ó. Então a gente tem um caminhão de fórmulas aí. Se por acaso ele falar sobre movimento circular, a gente já sabe que a gente pode vir aqui, ó. Né? Ou qualquer uma dessas aqui. Agora, se ele falar sobre movimento circular uniformemente variado, aí a gente vem nessas aqui, ó. Tá? É só lembrar dessas que você consegue lembrar daquelas lá. É só trocar o V pelo ômega, né? O A pelo alfa e trocar o S pelo φ. Aí você consegue fazer de boa. Certinho? Muito bem, então, moçada. Agora a gente vai ver uma coisa, pessoal, chamada força centrípeta. Já que a gente mexeu com aceleração centrípeta, né?
e está mexendo com movimento circular, vamos aproveitar e ver a tal da força centrípeta também, né? Lá vai. Primeiro, toda força resultante, para calcular, a gente escreve dessa forma aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí você pega a massa, né, o corpo possui, multiplica pela aceleração que ele tem naquele momento, e você já consegue determinar o valor da força resultante. Beleza? Muito bem, então. Agora vamos ver a tal da força centrípeta. Gente, força centrípeta é uma coisa que a gente pode falar toda hora e sem medo, né? Agora, quando vai falar força centrífuga, aí você tem que tomar cuidado. Dependendo do referencial, a gente tem uma coisa realmente chamada de força centrífuga. Por exemplo, vamos supor que você deixe um celular no painel do carro. Enquanto você estiver andando em linha reta, está lá o celular em cima do painel do carro. Se por acaso você for fazer uma curva, tipo entrar numa rotatória, entrar meio embalado, né, com uma velocidade um pouco alta, você vai ver o celular escorrendo pelo painel. Nesse caso, a gente pode falar que para o referencial que está dentro do carro, tem uma força que jogou o celular para fora da curva, né? Foi embora. Essa força aí a gente costuma chamar de força centrífuga. Agora, para quem está para o lado de fora, se o seu carro for transparente e tiver alguém voando, né, e olhando de cima para baixo, simplesmente vai ver o celular continuando em linha reta. Por quê? A tendência de todo o corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Primeira lei de Newton, lembra? Muito bem, mas para quem está dentro do carro, a história é outra. O cara vê o celular voando, saindo pelo painel. Essa força aí a gente chama de força centrífuga, certinho? Então cuidado quando for falar em força centrífuga, que ela depende do referencial adotado. E nem sempre, né? Da força centrípeta. Nem sempre, gente, a gente pode falar de força centrífuga, então. A força centrípeta, pessoal, é aquela que age nos movimentos circulares. É ela que mantém o carro fazendo a curva. Vamos colocar aqui, ó, age nos movimentos circulares. Aí. Muito bem. Aponta sempre para o centro da trajetória. Aí, aponta sempre para o centro da trajetória. Muito bem. E age sempre nos movimentos circulares. Eu vou fazer um exemplo aqui, pessoal, de um carro fazendo uma curva horizontal. Então essa vai ser a primeira coisa que a gente vai tratar, tá? Carro. Aliás, é melhor não escrever carro não, né? Porque pode ser carro, pode ser moto, pode ser bicicleta, pode ser uma pessoa. Então vamos colocar móvel. Móvel. Em curva horizontal. Muito bem. Vamos ver, pessoal, se eu consigo desenhar uma curva horizontal aqui. É mais ou menos assim. Ó. Aí, pronto. E vamos supor que tem um móvel aqui em cima, realizando essa curva. Aí, esse aqui é o sentido da trajetória dele, tá? É o espaço que ele percorre. Isso aqui, ó, é o raio da trajetória, o raio da curva. Muito bem. Como a força centrípeta aponta sempre para o centro da trajetória, senão esse cara não estaria conseguindo fazer a curva, porque a tendência de todo o corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então a força centrípeta ela tem que ser desenhada exatamente em cima do raio, aí, ó, apontando para o centro da trajetória. Essa é a única justificativa que nós temos para que o corpo consiga realizar a curva, gente.
Se por acaso você não tiver essa força, ele não faz a curva. Lembra? É lei, primeira lei de Newton. A tendência de todo corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, se ele está fazendo uma curva, é sinal que alguém está forçando ele a fazer essa curva. Pode ser um fio, pode ser um atrito, que é o que nós vamos ver agora. O que mantém esse cara na curva é a força de atrito entre, por exemplo, se for um automóvel, entre os pneus e o asfalto. Se você estiver fazendo essa curva com uma bicicleta, uma moto, mesma coisa. O que mantém você na curva é a força de atrito entre os pneus e o asfalto, ou a calçada. E assim por diante. Beleza? É isso daí que mantém você na curva sempre. Então, no caso de uma curva horizontal, onde tem atrito envolvido com o pneu, né, onde tem contato, a força que age é a força de atrito, é ela que mantém você na curva. Então, a força centrípeta é igual à força de atrito. Muito bem. Você fala, professor, mas por que você pôde igualar a força centrípeta à força de atrito? Foi a única força que sobrou. Você sabe por quê? Como a curva é horizontal, pessoal, a força-peso ela é anulada pela força normal. Aí, ó, tá vendo? Uma acaba anulando a outra porque elas têm a mesma direção em sentidos contrários, né? Então, a única força que sobra é a força centrípeta, que surge graças ao atrito. Se por acaso esse terreno for liso, você também não consegue fazer a curva. Então, quer dizer que quem está fazendo o papel da força centrípeta aí é a força de atrito, que é a força resultante. Sobra só essa força, então ela é a resultante. Muito bem. Se ela é uma força resultante, quer dizer que ela é o resultado de outras forças ou de apenas uma força. Essa apenas uma força só pode ser a força de atrito, né? Porque tem rugosidade entre o pneu do carro e a superfície. A força centrípeta, pessoal, é dada por essa formulinha aqui, ó. M vezes V ao quadrado sobre R. Ah, por quê, professor? A força centrípeta não vai ser massa vezes aceleração centrípeta? Então, e a aceleração centrípeta, nós vimos na última aula, que é igual a V ao quadrado sobre R. No lugar do V, você também pode botar ômega vezes R. E aí a aceleração centrípeta, pessoal, poderia ser escrita assim, ó, como ômega ao quadrado vezes R. Ou uma ou outra, tanto faz. Ficou bem claro isso daí, então, pessoal? A única força que sobra é a força centrípeta. É isso daí, é uma resultante que aponta para o centro da trajetória. Quem faz o papel da força centrípeta, por ela ser uma resultante, só pode ser a força de atrito. Não existe outra força trocada. Quer dizer, existe, o peso é normal, mas uma anula a outra. Então vai ter uma outra força resultante aí, a não ser a força de atrito, que é a devida rugosidade entre o pneu do automóvel e o asfalto. A força de atrito, não sei se você está lembrado, pode ser escrito como μ vezes a normal. No plano horizontal, pessoal, a normal é igual ao peso. Então, no lugar da normal, eu posso colocar peso. Só que o peso não é massa vezes a gravidade? Aí, então M vezes G. Posso cortar M com M. Aí eu passo R para lá, vai ficar assim, ó. V ao quadrado igual a μ vezes R vezes G. Pronto. E aí você pode tirar a raiz quadrada se você quiser, ó. Raiz de μ vezes R vezes G. Pronto. Então quer dizer o seguinte, se a gente tiver o coeficiente de atrito, tiver o raio da curva e tiver a aceleração da gravidade, beleza. A gente consegue determinar a velocidade máxima que a gente pode entrar numa curva sem perigo de derrapar. Se o raio da curva for sempre o mesmo e a aceleração da gravidade sempre a mesma também, a velocidade vai ser função do coeficiente de atrito. O que isso quer dizer? Você pode notar o seguinte, sempre quando está chovendo, é comum o pessoal diminuir a velocidade. Simples. Primeiro, se você precisar pisar no freio, pode ser que o carro arraste. Aí ele não para antes. Isso diminui a força de atrito, o fato de diminuir o coeficiente de atrito por causa da água que está presente na pista. O mesmo ocorre numa curva, pessoal. Se a gente for fazer a curva e tiver seco, o coeficiente de atrito é 1. Se tiver molhado, o coeficiente de atrito é menor. Menor o coeficiente de atrito, quer dizer que aquela curva com aquele raio, aquela gravidade, né, não vai permitir a mesma velocidade máxima de que quando estava seco. Então você tem que reduzir a velocidade para poder compensar isso daí.
Caso contrário, ao entrar na curva, você sai pela tangente. E não adianta. Quando você estiver fazendo a curva e o carro começar a deslizar, rapaz, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o pé do acelerador. É isso, não é pisar no freio. Tira o pé do acelerador, que você vai ver que ele vai reduzir a velocidade gradativamente e você vai conseguir ter dirigibilidade de novo. Eu estou falando isso porque às vezes o pessoal assusta e mete o pé no freio. Quando você põe o pé no freio, aí a roda trava. De novo, o carro arrasta e vai em linha reta. A tendência de todo o corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. E aí você vai para o meio do mato também. Quando a curva é feita assim por fora, para você, beleza. Agora, quando ela é feita por dentro, é muito complicado. Porque tem outra pista ainda para você atravessar antes de ir para o meio do mato. E nessa outra pista pode ter alguém também, né, pessoal? Aí pode ocorrer uma batida, aí a coisa pode ficar complicada. Certinho? Então é isso aí, pessoal. Fazendo um resuminho, toda vez que tiver uma curva horizontal, obrigatoriamente a normal é igual ao peso, porque a curva é horizontal, na superfície horizontal, a força de atrito vai ser a única força que sobra. E como? Para poder fazer a curva, tem que ter uma força apontando para o centro? Lembre-se, toda vez que tiver circunferência tem força centrípeta, e ela é a resultante. Então você pode igualar a força centrípeta à força de atrito. Só vai ter a força de atrito aqui, ó. Então a força de atrito é a resultante. Só que quando você tiver uma circunferência, uma curva, a força resultante ganha o nome de força centrípeta. Aponta sempre para o centro da trajetória. Aí você pode igualar os dois e descobrir com que velocidade você pode fazer aquela curva. Entendeu? Legal, né? Por isso que é bom respeitar as leis de trânsito. Quando tiver uma plaquinha lá, né, indicando que curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, geralmente são aquelas curvinhas, né, que você vai fazer a 90 graus. Cara, é coisa pra caramba. Você tem que tirar o pé do acelerador, reduzir a velocidade. A curva, ela vai te oferecer um certo coeficiente de atrito para que você possa fazê-la. Se esse coeficiente de atrito não for suficientemente grande para suportar a velocidade, ou seja, a força de atrito que você necessita para fazer a curva é maior do que a curva pode te oferecer, você desliza, sai da curva, né? Aí dana tudo. Então cuidado com isso daí. Muito bem, agora a gente vai ver, pessoal, curva vertical, lombada e depressão, né? Então vamos começar com a lombada. Lombada. No caso de uma lombada, é assim, tipo um quebra-molas, né, gente? Ó. Aí, mais ou menos isso aí, tá vendo? Todas as vezes que a gente faz uma figura como essa, a gente procura desenhar uma circunferência, pegando a lombada inteira, ó. Aí. Tá vendo a circunferência aqui? Circunferência de A igual a R, ó. Certo? E aí você vem passeando por aqui, ó. Eu não sei se você já brincou com isso quando era pequenininho. Às vezes você tem uma bicicletinha, aí tem uma parte assim do quintal que tem uma subidinha, você vem correndo, aí passa com tudo aqui e acaba voando lá. Você perde o contato dessa parte aqui com a bicicleta. Se você passar devagarinho, tudo bem. Agora, se você vir mais rápido, você acaba voando, né? A gente fala que acaba rampando. Só que você tem que ter uma certa velocidade, senão você não consegue se desprender, né? Se desgrudar daqui. Eu, quando era pequenininho, fazia isso. Colocava uma rampinha, assim, uns tijolinhos, né? Uma tábua, e vinha correndo com a bicicletinha, com tudo para lá. Saía voando. Aquilo era a glória, né? Muito bem. A situação mais complicada para nós, pessoal, é quando o carro está nessa posição. Aí, ele tem essa velocidade. Muito bem. Para baixo, eu tenho peso, é isso? Para cima, eu tenho a normal. Pronto. Tá aqui. Peso e tenho a normal. Beleza? Vamos lá. Como ali é uma curva, pessoal, é claro que vai ter a resultante chamada de resultante centrípeta, que é essa daqui, ó. Na curva horizontal, ela apontando para o centro da trajetória. Na curva vertical, ela também vai apontar para o centro da trajetória. E eu vou desenhar aqui, ó. O centro da trajetória está aqui embaixo, ó. Então tá aí. Essa que é a força centrípeta. Agora, a gente não pode esquecer que a força centrípeta é uma resultante. Se ela é uma resultante, ela é o resultado de outras forças. É uma força fictícia, que só tem na nossa cabeça, tá? Por isso que ela não tem reação. A gente não pode falar ação e reação para força resultante. Vamos lá, continuando. Essa é uma resultante. Se ela é resultante, quer dizer que ela é resultado da normal e do peso. A normal está apontando para cima e o peso apontando para baixo. Agora, um detalhe que é muito legal. Quando você tem forças em sentidos opostos, para você achar resultante, você subtrai. Aqui a gente sempre vai fazer a maior menos a menor, pessoal. Professor, quem é a maior? A maior, gente, é o peso. Aí você fala, mas por que é o peso? Simples.
A força maior, ela sempre aponta para o mesmo lado da resultante. A resultante não está apontando para baixo? Sim, porque a força centrípeta tem que apontar sempre para o centro, porque senão ela não teria esse nome, né? Força centrípeta. Essa é a resultante. Então essa é a maior força. A maior força aponta sempre para o lado da força resultante. Ou a resultante aponta sempre para o lado da força maior. Então, ó, vou circular aqui, ó, uma setinha aqui, uma setinha aqui. Tá vendo? A força centrípeta, que é a resultante, está apontando para o centro. Ela é a resultante, então ela indica quem é a maior força. Legal. Então a gente vai poder escrever assim, ó. Força centrípeta é igual ao resultado das outras duas. Então, peso menos a normal. Certinho? Eu, quando tinha a idade de vocês, assim, eu era bem maluquinho, né? Se eu não soubesse resolver, eu inventava uma forma de resolver. Então, olha o que eu pensava, ó. Ah, essas duas estão apontando para baixo? Então, soma as duas igual a que está apontando para cima, né? É dessa forma. Isso vale, isso que eu acabei de falar, vale. Soma das forças que apontam para baixo igual a soma das forças que apontam para cima. Quando o sistema está em equilíbrio, ou seja, quando não tem aceleração. Caso contrário, pessoal, tem aceleração, então tem força resultante, está aqui ela. Então a resultante é o resultado das outras duas, que pode ser a subtração entre duas forças, pode ser a soma entre duas forças, pode ser que elas sejam perpendiculares, aí você usa Pitágoras, pode ser que seja nenhuma coisa nem outra, aí você usa a lei dos cossenos, tá? Muito bem, então nesse caso aqui, ó, a força resultante é igual ao peso menos a normal, e a força resultante é a força centrípeta. Viu que simplesinho que é? Massa, né? Eu vou apagar agora, pessoal, e a gente vai ver uma outra que seria a depressão. E, geralmente a gente vê em algumas esquinas. Às vezes o pessoal da engenharia está cansado de tampar buraco, porque fica empoçando água. Aí eles fazem uma depressão nas esquinas para que a água possa escoar livremente. Não precisa ser tão acentuada, né? Quando ela é bem acentuada, ela tem outra função, que seria redutor de velocidade. O pessoal sabe que se passar muito rápido ali, o carro pode quebrar, igual um quebra-mola. Só que nesse caso do quebra-mola, aqui dá alívio, ó. Não tem tanto problema. No caso da depressão, aumenta muito a força normal. Nós vamos ver agora, ó. Depressão. Seria uma lombada invertida. Total da depressão, né? Aí você vem aqui, ó, tá vindo aqui, e de repente faz isso. Aí, tá vendo? Agora eu vou desenhar aqui, pessoal. Aí a circunferência, tá? Você sempre desenha a circunferência de tal forma que ela fique tangenciando aqui, ó. Vou caprichar um pouquinho mais, então, né? Vocês merecem uma coisa mais caprichadinha, né? Aí, pronto, tá vendo? Muito bem, esse aqui, pessoal, é o raio da trajetória. É claro que não vai ter uma circunferência lá para você ver que é uma de forma alguma. Mas o fato de ter uma curva, a gente pode associar isso daí a uma circunferência. Aí você vem vindo com o seu carrinho por aqui, ó. E vai chegar aqui. Esse aqui é o ponto crítico, o ponto mais baixo da trajetória. Aí, beleza? Para baixo eu tenho peso, tá aí. Pronto. E para cima, pessoal, eu vou ter a normal, ó. Sempre assim, tá? Como o centro da circunferência ou o centro da trajetória está aqui para o lado de cima, então eu tenho que desenhar obrigatoriamente a força centrípeta apontando para cima, ó. Essa daqui é uma força resultante, tem que ficar bem claro isso aí. Ela só existe no nosso pensamento, tá? É uma força que substitui aquelas duas outras, a normal e o peso. Então, ao invés de a gente trabalhar com a normal e com o peso, a gente trabalha apenas com uma força, que seria a força centrípeta, que é a resultante. Você pode chamar também de resultante centrípeta. Eu não falo resultante centrípeta, pessoal, porque eu aprendi a falar força centrípeta o tempo todo, né, desde pequenininho, então, quer dizer, desde pequenininho não, desde quando estava com a idade de vocês. Então, o professor falava para mim força centrípeta e eu já lutei contra isso, mas não consigo, impressionante, né? Parece sotaque. A gente não consegue se livrar do sotaque. Então, ó, essa é a resultante centrípeta.
Você pode substituir essas duas forças, a normal e o peso, por essa daqui, ó, que vai dar o mesmo efeito. Olha a maravilha que é isso. E aí a gente vai poder escrever assim, quer ver? Ó? A força centrípeta, por ser uma resultante, ela é igual ao resultado das outras duas. Eu sempre vou fazer uma menos a outra, tanto em lombada quanto depressão. Agora, esse uma menos a outra é sempre a maior menos a menor. Detalhe, a resultante mostra para mim quem é a maior. Quem é a maior, então, é a normal. Eu venho aqui e faço normal menos quem? Menos peso. Vê que mudou, né? Ali era peso menos normal, aqui é normal menos peso. Tá vendo? É um pouquinho... envolve as mesmas letrinhas, as mesmas forças. Só que você tem que tomar um cuidado danado com isso daí, né? Saber direitinho quem menos quem. Por que a gente faz uma menos a outra? Porque elas têm sentidos contrários. Por que uma hora é peso menos normal, outra hora é normal menos peso? Porque é sempre maior menos menor, pessoal. Se é sempre maior menos menor, então é dessa forma que a gente tem que tratar, né? Não tem como a gente escapar disso daí. Certinho? Então, com isso daí a gente consegue determinar a força normal, consegue determinar a força peso. Geralmente o pessoal quer determinar a força normal. Aí, ó, como é que faz? O peso, pessoal, não é igual ao produto da massa pela gravidade? E a força centrípeta não é igual a m vezes v ao quadrado sobre r? A normal, não tem uma formulinha para a gente determinar a normal. Mas se a gente conseguir achar esse e esse, basta substituir ali que a gente consegue determinar a normal. Entendeu? A normal é o que importa para nós. Quando você vê no manual do carro, não sei se você já viu isso daí, no manual do carro geralmente está escrito assim, ó, suporta 500 quilogramas. Tipo assim, eu e mais dois, entendeu? Não, não é assim. Os gordinhos lá dentro. Porque senão, quando você passa por uma depressão, o que o teu carro sente não é o peso dele, é a normal, sabia? É isso aí que o carro sente. Ele sentindo a normal, gente, é como se aumentasse muito o peso dele, tipo assim, 2, 3, 4 vezes. Então, se você passar rápido numa depressão, pode ser que o carro quebre, pode ser que entorte o eixo, quebre uma longarina, trinque, né? Assim por diante. Se você coloca muito peso no carro, ele vai suportar. Só que numa situação como essa, aí vai diminuir a vida útil dele. Não há necessidade da gente sair por aí quebrando tudo que a gente tem, né? Então, por exemplo, se cabe 500 quilogramas, sei lá, coloca 400, mas não coloca 500. Senão começa a desgastar muito o carro. Certinho? Então, moçada. Gente, na próxima aula a gente vai continuar esse assunto aí de força centrípeta, mas a gente vai falar também de elevadores. Tá joia? Muito bem, então. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Nós vamos parar por aqui hoje. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Estou desligando aqui, você vai ver como é que é. Desliga o microfone.